Eu agradeço o convite da professora Karina, que é normalmente a moderadora dessas webs mensais relacionadas ao tema de saúde bucal, né? Fico bastante feliz também com o nascimento do Joaquim, né? Mais um bebezinho aí para a gente, né? Então a gente está aqui hoje para poder discutir algumas questões que também vão ter implicações na vida do Joaquim e de outras tantas pessoas no Brasil. Agradeço também a Zilma, né, pelo acolhimento. Fico feliz também que a sala esteja cheia hoje, né? O tema, na verdade, gera uma curiosidade, principalmente de quem está trabalhando nos municípios, né? Que fazem essa execução desse serviço, do trabalho mesmo das equipes de saúde bucal, sejam elas ligadas à atenção básica, ao modelo tradicional ou mesmo com a saúde da família, né? E também para os gestores. Então, vamos iniciar. Então, o tema da nossa web palestra é a nova política nacional de atenção básica e suas implicações para as equipes de saúde bucal. Eu me chamo Carolina Dutra Deglis Post, eu sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal do Espírito Santo e com mestrado em saúde coletiva também aqui na UFES e o doutorado em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública ENSP Fiocruz, e sou professora do Departamento de Medicina Social e também professora da pós-graduação em saúde coletiva aqui da universidade. O objetivo da nossa web de hoje é apresentar alguns aspectos históricos sobre a inserção da equipe de saúde bucal na estratégia de saúde da família, para que a gente possa, então, a partir daí, discutir algumas perspectivas do trabalho após as orientações da nova política de atenção básica de 2017. Olhando um pouquinho do ponto de vista histórico, a gente parte do ano de 1988, ano de 1990, quando o SUS foi criado. O SUS ele é um resultado de uma luta política que teve força, principalmente nas décadas de 70 e 80, né, no momento em que a gente vivia uma ditadura militar e que muitos direitos, né, da população, eles não estavam sendo oferecidos, né? E num cenário em que a saúde, o serviço de saúde aos brasileiros, ele não era ofertado de forma universal, né? Havia uma separação entre a atenção médica e a promoção de saúde e prevenção, com cobertura principalmente daquelas pessoas que eram vinculadas ao setor formal de trabalho, né? Então, a gente considera que foi uma cidadania regulada, porque só as pessoas que estavam ligadas de alguma forma oficial ao sistema de emprego que tinham essa cobertura. Então, foi uma conquista da população, né, que esse sistema tenha sido, então, tenha sido iniciada a sua criação, né, do ponto de vista tanto da universalidade, que é a garantia, né, de cobertura a toda a população, tanto do ponto de vista da integralidade, que pode ser vista tanto do lado do indivíduo, né, da gente atender a todas as necessidades de saúde desse indivíduo, mas do ponto de vista do sistema também, da gente ter serviços no nível de complexidade que for necessário para atender a demanda do usuário, né? E nisso a gente tem, então, o desenvolvimento aqui no Brasil da atenção básica, que nada mais é do que um sinônimo para o modelo da atenção primária à saúde, que também veio sendo discutido internacionalmente como uma forma de se organizar sistemas com atendimento que é menos complexo do ponto de vista tecnológico, mas que consegue solucionar a maior parte dos problemas da população. Em 94, o então Programa Saúde da Família foi criado como uma expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que havia sido criado em 91, né? Só que as equipes de saúde bucal, os profissionais da saúde bucal, eles não foram incorporados às equipes de saúde da família de forma imediata. Então, essa equipe mínima, né, como a legislação ela denomina, ela não previa a participação tanto dos cirurgiões dentistas quanto dos profissionais auxiliares, né? Isso não quer dizer que o serviço de saúde bucal ele inexistisse, mas ele não deveria necessariamente seguir a mesma lógica que estava se propondo, então,
para a saúde da família, né? Então, ia depender muito mais da organização dos municípios e da própria preparação desses profissionais que atuam na ponta, do que se basear numa determinação de uma política que era nacional. Então, aí a gente já vê como que a saúde bucal, ela vinha sendo, vamos dizer assim, ela não ganhava prioridade nesse modelo, né? Como também acontecia antes, né? Antes mesmo do SUS. Então, foi somente em 2000 que a saúde bucal foi inserida no Programa Saúde da Família. As primeiras equipes foram incorporadas no início do ano de 2001, e alguns anos depois, com a avaliação pelo Levantamento Nacional Brasil, pelo Levantamento Nacional, SB Brasil, desculpa, a gente pôde, então, avaliar que o acesso não era garantido a 100% da população e que os indicadores epidemiológicos, ele ainda estavam insatisfatórios, tanto do ponto de vista das metas que eram colocadas, por exemplo, pela OMS e até pelo próprio Ministério, mas do ponto de vista mesmo da vida das pessoas, da qualidade de vida das pessoas que não estava sendo alcançada. A Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, foi, então, a primeira política que foi colocada em prática, especialmente para a nossa área, no ano de 2004, com base nesses dados epidemiológicos. E ela propunha, então, uma adequação do processo de trabalho para que privilegiasse algumas características que eram colocadas também para a saúde da família, enquanto um programa e que depois foi denominado de estratégia, né? Então, alguns momentos da saúde bucal precisaram ser revistos, né, a forma de trabalho das equipes de saúde bucal precisava ser revisto para que houvesse essa adequação ao modelo, mas mais do que uma adequação à formalidade que era colocada pelo documento técnico, e sim a transformação dessa prática no cotidiano do serviço, de forma a ampliar o acesso e oferecer também uma atenção à saúde bucal de qualidade à população brasileira. Então, a adequação do processo de trabalho passava pela interdisciplinariedade, pelo multiprofissionalismo. As equipes de saúde da família são originariamente multiprofissionais e o reconhecimento dessa necessidade, dessa integração entre esses profissionais, fala-se hoje também na interprofissionalidade, né, garantir justamente a integralidade da atenção, do ponto de vista de atender às necessidades daquele usuário, daquela família, daquela comunidade. Também garantir a qualificação e a ampliação da assistência. Então, busca-se a ampliação da oferta, mas mais do que isso, que essa oferta ela seja ampliada, mas sendo acompanhada pela qualificação dessa assistência. Então, os profissionais precisam também passar por modelos de educação permanente e a própria revisão das diretrizes da formação, tanto no nível de graduação quanto no nível técnico, para adequação do perfil desse profissional a essas demandas que estavam se colocando. Mas também é preciso que a gente tenha condições de trabalho, porque também não adianta profissionais bem formados, uma política, né, um arcabouço teórico praticamente perfeito, se a gente não tiver as condições mínimas para colocar esse trabalho em prática. E acompanhado também dos parâmetros, para que a gente faça o monitoramento e avaliação das atividades, mas sem deixar que essa análise, principalmente por procedimentos, seja, né, o principal foco dessa atuação, que a gente possa olhar também outras questões, como o acolhimento, o vínculo, né, que se estabelece com essa participação efetiva da equipe de saúde bucal na saúde da família. A Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, traz algumas ações, como a higiene bucal supervisionada, a aplicação tópica de flúor, as ações de reabilitação, ações de recuperação, ações de educação em saúde e a própria fluoretação das águas. Exceto a fluoretação, que ela não é realizada diretamente por profissionais da equipe de saúde bucal, né? As demais ações citadas por essa política podem e devem ser colocadas em prática pelas equipes de saúde bucal em cada unidade básica de saúde. Então, são procedimentos que já são bastante conhecidos com relação à sua eficácia, né, e que geram melhora das condições de saúde bucal da população, né,
justamente buscando-se a mudança do modelo cirúrgico restaurador para um modelo baseado na promoção de saúde bucal. Porque só essa mudança de modelo é que vai permitir, né, que a gente melhore os indicadores em saúde bucal. Dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, um ponto é bastante interessante, que é a afirmação sobre a necessidade da ampliação e da qualificação das equipes de saúde bucal na saúde da família. Então, é a ampliação e qualificação da atenção básica, principalmente para que haja uma prevenção e controle do câncer bucal, que haja uma implantação e um aumento da resolutividade dos prontos atendimentos, a inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica, a inclusão da reabilitação protética na atenção básica e a ampliação do acesso, principalmente organizando o serviço por grupos relacionados aos ciclos de vida, para que o planejamento das ações leve em conta as características de cada grupo, né? Então, trouxe aqui para a gente esse contexto, né? Então, a gente tem aí o SUS desde 88, aos poucos, as ações de saúde bucal foram ganhando força, né? Principalmente já a partir do ano de 2004, com o lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal, que vinha também estimulando o aumento do número de equipes de saúde bucal na saúde da família, né, e que foi, então, sendo também incluído nas ações da atenção básica, dentro também das políticas que foram sendo lançadas. Então, a gente tem uma Política Nacional de Atenção Básica de 2006, que previa a possibilidade de atuação da equipe de saúde bucal. Essa portaria ela foi por uma portaria em 2011 na saúde da família, mas que foi modificado aí em 2017 pela Política Nacional de Saúde Bucal, relacionada à portaria 2436, que aí é o foco dessa nossa discussão hoje. Então, quando eu comecei a planejar a web, eu fiquei pensando em como mais esses impactos são justamente os profissionais que estão na ponta, né? Então, a minha proposta aqui era mais de gerar uma discussão, né, levantar algumas questões e que a gente pudesse ter algum tempo para poder discutir ao final, né? Essa portaria foi revisada, então, em 2017. Existem muitas críticas em relação a alguns pontos dessa portaria, por mais que ela tenha passado por uma consulta pública, né? Há críticas, inclusive, de que a consulta ela durou pouco tempo e mesmo tendo um número de 6.000 colaborações, por exemplo, nessa revisão dessa política, de que isso talvez não tenha sido suficiente. Então, um ponto a se destacar em relação a essa política, né, que foi revisada em 2017, é a questão relacionada à equipe de saúde bucal. Né? Não é a única questão polêmica, mas é a que a gente vai trabalhar mais aqui hoje. A afirmação de que essas equipes de saúde bucal elas podem, a questão é esse termo, elas podem compor as equipes que atuam na atenção básica, sendo saúde da família ou sendo as equipes de atenção básica tradicionais. E mudam também a composição dessas equipes. Então, as equipes de saúde bucal, modalidade 1, elas podem ser compostas por cirurgião dentista e por auxiliar em saúde bucal, o ASB, ou por um técnico em saúde bucal. E a modalidade 2, ela deve ser composta por um cirurgião dentista, um técnico em saúde bucal e um auxiliar em saúde bucal, ou outro técnico em saúde bucal. Né? Então, na modalidade 1, eu posso ter só cirurgião dentista e um auxiliar em saúde bucal. Mas na modalidade 2, eu preciso obrigatoriamente da presença do técnico em saúde bucal. 2 técnicos ou um técnico atuando também com o cirurgião dentista e o auxiliar em saúde bucal. Então, são 2 pontos que são específicos relacionados à saúde bucal, trazidos por essa portaria. Aí, trazendo para a gente um pouquinho desse contexto, a gente pode observar, por exemplo, que em janeiro de 2000, né, do ano 2000, a gente ainda não tinha equipes de saúde bucal na saúde da família, e naquele ano o número aproximado era de 4.500 equipes de saúde da família e nenhuma equipe de saúde bucal, nem modalidade 1, nem modalidade 2. A ampliação do número de equipes de saúde da família ela foi observada ano a ano. Então, a gente observa aqui que em 2000
já em março de 2001 houve também uma grande ampliação do número de equipes de saúde da família, e essa ampliação ela se deu ano a ano. Mas quando a gente olha a saúde bucal, só em março de 2001, né, que as primeiras equipes foram sendo incorporadas, e aí no ano de 2004 a gente tem já um aumento mais expressivo, com uma ampliação aqui para em torno de 6.000 equipes de saúde bucal na saúde da família, né, e esse número chegando a em torno de 24.000 em janeiro de 2018. Então, a gente observa que a incorporação oficial da equipe de saúde bucal na saúde da família ampliou, né, as possibilidades de atuação na prática pela proposta de mudança do modelo de atenção à saúde, mas também pelo aumento da cobertura, né? Essas equipes de saúde da família, elas também seguiram o modelo de ser substitutivo, então substituir os serviços que já eram existentes, né? Mas em muitos locais, essas equipes foram as primeiras equipes que atuaram no atendimento a essas populações. Então, a ampliação do acesso, ela pode ser sentida pela população. As equipes de saúde bucal, elas também participam dessas atribuições que são comuns a todos os profissionais da saúde da família, como as ações de territorialização, de atenção à saúde, de acolhimento, as reuniões de equipe, as visitas domiciliares e as ações de educação permanente. Então, a equipe de saúde bucal, ela vem para trabalhar na mesma lógica que as equipes de saúde da família já trabalhavam, né? Se incorporando enquanto novos profissionais para somar forças a esse grupo que já vinha trabalhando dentro desse novo modelo. E então, fica a nossa dúvida, né? Se a nova política de atenção básica de 2017, ela é uma ameaça à saúde da família, né? A esse modelo que vinha sendo desenvolvido aí desde 94. Então, já existiam 24 anos, né, dessa inserção, né, desse modelo de reorientação das práticas na atenção básica, e uma portaria que coloca alguns pontos que geram dúvidas sobre a prioridade desse modelo, né. Por mais que essa portaria de 2017, ela coloque a saúde da família como modelo prioritário, uma das críticas é de que ela coloca a possibilidade da gente estar entendendo como possíveis, né, outras estratégias de atenção básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nessa portaria e tem um caráter transitório, devendo ser estimulada a sua conversão em estratégia de saúde da família. Se a gente for levar em conta que isso é uma possibilidade de adaptação temporária a algum cenário específico, a gente considera que é um avanço, porque você deixa aberta a possibilidade de também reconhecer e também ofertar o financiamento para outras modalidades que sejam mais adequadas a determinados locais. Só que a maior discussão é de que essa afirmação, né, se não bem entendida e não bem aplicada, ela pode gerar um problema que não seja transitório, como a portaria coloca, né, mas que isso venha a ser uma descaracterização da saúde da família enquanto modelo prioritário de atenção básica. Né? Então, algumas críticas são feitas à relativização da cobertura universal, quando a política não estabelece um número mínimo de agentes comunitários de saúde nas equipes de saúde da família, quando coloca que uma outra opção para saúde da família seria as equipes de atenção básica, nas quais o agente comunitário de saúde não é um profissional obrigatório, assim como a equipe de saúde bucal também não é obrigatória, né? Uma segmentação do acesso, principalmente pela dificuldade de atuação desses profissionais, então nos locais onde esses profissionais não fossem incorporados, esse acesso a esses serviços vai ficar dificultado, né? Por meio dessa recomposição dessas equipes e da reorganização do processo de trabalho e fragilização da coordenação nacional da política, transferindo bastante
a coordenação da atenção básica para o município, assim, o município ele já realiza a coordenação, mas que localmente ele vai poder fazer adaptações que não necessariamente vão seguir a lógica de expansão da saúde da família. Né? Quem está do lado da política, né, fala que ela, na verdade, ela foi um avanço, né, porque se baseou nos questionamentos de muitos gestores, né? Há uma crítica de que a academia ela tem uma visão talvez diferente e utópica de como os serviços funcionam, né? E que só quem está lá na ponta exercitando mesmo a prática, ou realizando o planejamento, realizando a gestão, é que tem visto as dificuldades. Então, ver essa abertura, né, desse modelo a outras perspectivas como uma possibilidade de ampliação da cobertura. Mas, na verdade, a gente corre o risco de que isso se transforme, na verdade, né, no principal modelo, né, ao invés de que a gente busque novos recursos, então, para garantir o modelo que é universal e integral, que é baseado na saúde da família. Em relação à saúde bucal, há uma dúvida de se o fato da nova política de atenção básica prever que o governo federal possa financiar equipes que têm apenas o médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem, portanto, sem as equipes de saúde bucal, se isso não vai deixar uma abertura para a possibilidade do município organizar o seu sistema público de saúde sem incluir a saúde bucal. Na verdade, isso não é só relacionado à saúde bucal, né? Porque também essa política não coloca como obrigatória a participação dos agentes comunitários de saúde na atenção básica. Né? Se houver um modelo baseado na saúde da família, esse profissional ele é obrigatório na equipe, mas se o modelo for de atenção básica, né, como a portaria coloca, esses profissionais eles podem ser agregados, assim como outros profissionais, inclusive os profissionais da saúde bucal. Para alguns locais, isso pode ser uma adaptação necessária. Se não há muita demanda relacionada a uma área de atuação específica, você poder, então, reduzir o número desses profissionais e poder investir em outros serviços. Mas, do ponto de vista da saúde bucal, a gente entende que é uma área de atuação necessária para garantir a integralidade da atenção. Né? E considerando o modelo altamente excludente relacionado à saúde bucal e baseado principalmente na mutilação dentária, né, então a gente vê com bastante dúvida essas questões que foram colocadas, de como elas realmente vão ser aplicadas. A nova política de atenção básica ela é omissa em relação às obrigações de todos os entes do SUS quanto às equipes de saúde bucal, como parte das equipes multiprofissionais de saúde. Né? Não coloca como obrigatória a presença dos profissionais de saúde bucal nas equipes de saúde. Então, lutas terão que ser travadas em cada município para que, principalmente, os auxiliares e técnicos em saúde bucal sejam mantidos ou passem a integrar as equipes de saúde na atenção básica. O que acontece? O modelo de atenção à saúde bucal, que era realizado antes, principalmente da saúde da família, na maior parte do território brasileiro, ele se centrava na atuação do cirurgião dentista, né, com ou sem o auxiliar, mas normalmente com o auxiliar por questões técnicas, mas baseado na cura da doença. Né? Então, com a incorporação dos profissionais auxiliares de forma oficial e obrigatória, houve uma expansão da possibilidade de aumentar a cobertura com qualidade, quando você tira das mãos do cirurgião dentista algumas atividades, né, menos complexas, que podem também ser realizadas por outros profissionais da área, né, os profissionais auxiliares, e também a possibilidade de ampliação das ações de promoção da saúde e educação em saúde, né, pela atuação principalmente da equipe auxiliar. Então, sem os auxiliares e técnicos em saúde bucal, não se muda o modelo de atenção, que é um dos principais nós críticos do programa Brasil Sorridente. Então, na verdade, o que o Brasil Sorridente e que a política de atenção básica vinha colocando era a necessidade da mudança do modelo de atuação. Isso também para a saúde bucal.
né? Então, criou-se esse modelo, incluindo a equipe de saúde bucal na saúde da família, com a possibilidade de incorporação dos técnicos em saúde bucal, junto aos cirurgiões dentistas e os auxiliares em saúde bucal, principalmente para atuar em conjunto com essa equipe na perspectiva da promoção de saúde bucal e da aplicação de atividades voltadas para a educação em saúde, né, para que houvesse realmente a mudança nesse modelo, de um modelo cirúrgico restaurador, mutilador, para um modelo de promoção à saúde, para que a gente tenha realmente a melhora dos indicadores epidemiológicos relacionados à saúde bucal. Né? Então, olhando aí a médio e longo prazo. E quando você, então, coloca a possibilidade de uma equipe que seja de atenção básica, ou uma equipe de saúde da família, sem a presença da equipe de saúde bucal, você, de alguma forma, você está abrindo a possibilidade para que você diminua a cobertura da saúde bucal no SUS, né? E também haja uma perda dessa qualidade, porque você pode, então, ter outras configurações, né, que não sejam baseadas nessa equipe mais completa, né, e que tenham uma atuação numa carga horária menor, por exemplo, e que atuem direcionado para o modelo curativista. Até pela questão de tempo. Então, às vezes, não tem nem a ver com o perfil desse profissional, mas da proposta que se coloca para ele, né? A nova política de atenção básica, ela é omissa em relação às obrigações de todos os entes. Então, isso coloca a possibilidade do município fazer essa adaptação, né, de forma distorcida. Não quer dizer que vá acontecer, mas coloca essa abertura, né, que não existia antes. A nova Política Nacional de Atenção Básica, ela limita qualquer perspectiva de mudança substantiva do modelo de atenção. Então, o receio é de que a gente retorne a nossa ênfase para as ações curativo-mutiladoras, né, de que as metas de procedimentos e a avaliação de tudo, seja a partir da contagem de procedimentos, como é realizado em muitos locais, em muitos municípios, né, de forma a gente não conseguir sair da tendência da mutilação dentária. Então, o Brasil ele é um dos recordistas mundiais em mutilação dentária. A mudança do modelo de atuação para a promoção de saúde bucal é uma necessidade para que a gente restrinja, então, a necessidade da extração dentária ou mesmo das restaurações, né, que a gente diminua o número de elementos dentais ou de tecidos que sejam afetados pela doença, por ações de promoção à saúde, pelo controle dos fatores de risco à saúde bucal. Né? Então, para isso, a gente precisa de uma equipe qualificada e uma equipe mais ampliada e com tempo suficiente, com suporte suficiente para atuar nessa perspectiva. Do ponto de vista de gestão, eu imagino que inicialmente, vê-se uma equipe de saúde bucal como um aumento de gasto, porque você tem mais profissionais, né, inclusive a parte da gestão que defende essa nova política nacional de atenção básica coloca isso, de que há a possibilidade, então, da redução do número de profissionais, pela mudança na configuração das equipes e tornando possível o serviço em alguns locais. Né? Se esses serviços atenderem às necessidades da população, tudo bem. A questão é que se houver essa mudança nessa forma de atuação, pela mudança da composição das equipes, ou mesmo a exclusão de equipes, né? Sem que isso seja acompanhada pelo atendimento da necessidade da população. Então, quando você tem uma alta necessidade, né, você precisa também organizar um serviço que seja capaz de suprir essa demanda. Então, essa possibilidade de exclusão das equipes de saúde bucal na atenção básica é uma preocupação nesse sentido. Eu trouxe aqui uma tabela de um trabalho de 2018 que traz para a gente o número de equipes de saúde bucal, aqui no título, né? Número de equipes de saúde bucal, a cobertura populacional das equipes de saúde bucal, cobertura de primeira consulta odontológica e da ação coletiva de escovação dental supervisionada entre 2003 e 2017. Tá? Então, a gente observa, por exemplo, que entre 2003 e 2008, a gente tem aqui um aumento do número de equipes de saúde bucal, né? Esse aumento
na verdade, ele vem, né, ele vem acontecendo até o ano de 2017, 2018, né, mas a cobertura populacional das equipes de saúde bucal, elas passam por um aumento entre 2003 e 2008, né, para começar, então, a partir do ano de 2010, a haver uma queda, porque, na verdade, você precisa aumentar o número de equipes, né, mas proporcionalmente ao aumento da população. Então, se você aumenta muito o número de pessoas, mas você não tem um aumento do serviço para cobrir essa área, na verdade, você aumenta o número de equipes, mas você diminui a cobertura populacional. Então, a gente está observando que houve aqui no ano de 2009, né, vamos dizer assim, o máximo da cobertura, que chegava em torno de 50%, então a cobertura ela nunca foi de 100%, por mais que a gente saiba que em alguns municípios essa cobertura de equipe de saúde bucal, ela é de 100%, principalmente nos municípios de menor porte, né, onde isso pode ser melhor organizado, porque um número reduzido de equipes realiza a cobertura, às vezes uma equipe consegue realizar a cobertura de 100% da população, principalmente nesses municípios de pequeno porte. Quando a gente observa a cobertura de primeira consulta, a gente tem aqui uma contagem a partir do ano de 2008, e há aqui uma queda nos últimos anos, né? Então, essa diminuição dessa cobertura, ela na prática, ela reflete no menor número de primeiras consultas sendo realizadas, né? E também de uma menor prevalência de realização de ações, tanto coletivas quanto individuais. Então, quando você amplia a cobertura, você amplia a possibilidade de realização de ações que garantam a qualidade de vida para aquela população. Se você reduz cobertura, você também potencialmente vai reduzir o número de procedimentos que vão ser realizados, e se você direcionar esses procedimentos principalmente para a cura de doenças, então você vai acabar aumentando os indicadores epidemiológicos. Ao invés de você ter uma melhora das condições de saúde bucal da população, na verdade, a gente vai poder observar uma piora desses indicadores. E aí eu deixo o questionamento, né, para vocês. Quando a gente olha para o futuro, a partir dessa revisão da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que foi lá no mês de setembro, né, então a gente tem 1 ano e meio dessa política. Então, como isso tem acontecido nos municípios? Como isso tem acontecido no seu município? Né? Porque a política ela coloca a possibilidade de revisão da modalidade das equipes que já são implantadas. Ela não fala que as novas equipes vão ter que seguir essa regra, né? Na verdade, a possibilidade é para um ajuste imediato, né? Então, sob a prerrogativa de um ajuste às necessidades locais, colocou-se essa abertura, né? Tanto do tipo de serviço que vai ser prestado, quanto da composição das equipes, inclusive desobrigando os municípios a terem a equipe de saúde bucal vinculada às equipes de saúde da família. Né? Então, como isso tem acontecido nesses municípios? Aí eu deixo aí esse questionamento para a gente poder conversar um pouquinho agora, tá bom?